E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz. E hoje a gente vai ver a questão do reflexo condicionado. É muito interessante, é muito bom a gente trabalhar essas ideias, não é? Que muitas vezes a gente não se dá conta no dia a dia de nossa vida. E essa é a proposta do nosso André. Entendermos a mediunidade, entendermos como parte integrante da nossa vida, regido por leis naturais. E hoje vamos iniciar o capítulo 12, que ele intitulou de Reflexo Condicionado. Então vamos ver aqui com o nosso palhano o que é um reflexo condicionado, né? A gente aprendeu na escola, mas vale a pena a gente, na escola espírita, rever esses conhecimentos para a gente ir fazendo a comparação e chegando a conclusões. Então ele fala assim: reflexo condicionado. Reflexo é o movimento mais simples que se pode executar, produzido por um impulso nervoso, como reação automática e involuntária a um estímulo exterior. Porém, um reflexo condicionado é aquele adquirido pela reação de certo estímulo e que passa a repetir-se sempre que se reproduz o estímulo. Pavlov, a gente tem aquela experiência dos cães, em que era oferecida carne, o cão salivava. Carne numa vasilha, salivava, né? E a partir de um determinado momento, até quando se tira um estímulo, por exemplo, se tira a carne, apresenta a vasilha, o cão salivava também, né? Então, isso é o reflexo condicionado. E André Luiz coloca como primeiro tema para nós importância da reflexão. Entendendo-se que toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos e que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mentoeletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Então, eu muitas vezes não tenho consciência disto. Eu conversava com uma pessoa que está sentindo dores, eu vou falar vulgarmente, me desculpem os amigos da saúde, dores nas juntas. E a pessoa está reclamando. Olha, porque dói a junta, porque dói aqui, porque dói ali, porque dói acolá. E aí a gente falou assim, para a pessoa analisa a sua inflexibilidade, porque é uma pessoa amiga, mas muito radical, muito inflexível. Ela mesma fala assim: eu sou incapaz de perdoar, não faz nada comigo não, porque eu não esqueço, eu não perdoo. Assim, essa inflexibilidade, ela vai ter reflexos em quê? No nosso corpo. Então, as chamadas juntas, as chamadas articulações, já que eu não me articulo, observa, eu não consigo me articular no ouvir o meu próximo, no estar com o meu próximo, eu não me articulo. Então, o que acontece na hora em que eu vou ter esse contato, em que eu vou ter com o meu corpo? Eu trago essa mesma rigidez, essa mesma inflexibilidade. Isso é muito estudado pela nossa medicina psicossomática, né? Os terapeutas estão assim, são pródigos em aconselhar para a gente essa versatilidade da convivência, de se dar o bem-estar. Nós já falamos num determinado momento, muitas vezes eu fico tão preocupado com a história do outro que eu esqueço da minha própria história.
E aí eu vou digerindo, eu vou vibrando, né? Eu vou me estimulando com esses pensamentos, que não são pensamentos superiores, que são pensamentos deploráveis, né? E aí eu vou gerar ao meu redor esse potencial, e ele fala que é inimaginável. A gente não imagina esse potencial de forças que a gente exterioriza. Se a gente imaginasse, meus amigos, seria diferente. Se a gente pudesse até ver, a gente não vê. E aí, quando vem o efeito, eu não acredito que aquilo que eu estou sentindo é resultante de um comportamento mental, de uma postura mental. Eu não acredito nisso. Então é essa a minha posição, né? E ele diz, daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É muito interessante. Porque, vamos dizer, alguns de nós médiuns, nós refletimos nos setores ligados à mediunidade. A gente consegue refletir, a gente consegue pensar, não é? A gente consegue meditar, até porque a gente é convocado a isso quase que diariamente pelas direções espirituais de nossa casa, pelas próprias mensagens dos amigos espirituais, pelo próprio contato com a codificação. A gente é convocado a fazer essa reflexão. Mas aí eu não penso, por exemplo, na minha casa. Como é que eu me relaciono, né, com as questões domésticas da minha vida? Com as minhas questões profissionais. Ainda há pouco mesmo, meus amigos, o programa gravado, e a gente, há um tempo, fez um seguro para casa. Em função de quê, gente? Porque muitas vezes quebra alguma coisa, dá defeito, e até encontrar o profissional muitas vezes demora, né? Embora agora tenhamos um profissional querido e tudo, mas nesse momento mesmo, ele está doente, né? Está acamado com a influenza, não tomou vacina, está lá. Então, e a gente precisava, por exemplo, de consertar lá uma torneira que estava pingando, que na minha cabeça seria uma coisa muito fácil, é só trocar a carrapeta, porque era a experiência que eu tinha. Só que o tipo de torneira que tinha que tirar o chamado castelo, que fica lá dentro de uma marca, e foi uma coisa muito trabalhosa. O companheiro não conseguiu fazer, o técnico, né, com a ferramenta que ele tinha. E ele teve que ir no lugar que tinha um torno para fazer, então foi um para lá e para cá. E eu estou vendo o trabalho dele, porque antes já havia vindo aqui um outro rapaz da mesma seguradora, em que ele foi desentupir um tanque, porque em função, que é o tanque do terraço, né, em função de folhas, de peninha de passarinho, mesmo a gente colocando um ralinho, mas às vezes passa alguma coisa e estava necessitado de um fluxo melhor. O rapaz veio, fez uma gracinha, né? E aí, embora não necessitasse, a gente deu uma quantiazinha para ele, e aí você abre um cafezinho. Ele falou assim, não, cafezinho não, isso é para um almoço. E ele saiu numa felicidade muito bem. Aí veio esse segundo. E cara, um trabalho muito mais trabalhoso, né? Muito mais exaustivo. E aí é claro que na nossa cabeça a gente pensou assim, a gente tem que oferecer alguma coisa a ele, pensando, né? Mas aí, minha gente, embora ele seja um funcionário da seguradora, né? É uma seguradora boa, né? E a gente sabe, por outras pessoas que têm vindo e tudo, que eles contemplam bem o bom funcionário, tudo isso, em determinado momento tem até os prêmios, e daí a importância da avaliação do usuário, tudo. Então, assim, mas eu estava pensando nisso. E aí ele começou a fazer uma pressão. A senhora está achando? Não é qualquer um que faria isso que eu estou fazendo, não. Eu tive que tirar a peça, ir lá para fazer tudo isso, que às vezes eu pego, e é muito comum a pessoa falar assim, não dá para fazer. Aí ele começou a falar umas coisas assim. E aí eu fui pensando que ele estava querendo cobrar. E aí já é ilegal, né? Porque não pode. Se paga o seguro, não é para cobrar e tudo. Aí ele falou e tudo, aí eu, assim, a primeira vontade, eu falei, sabe uma coisa? Vou deixar para lá, não vou dar nada não. Mas aí veio a segunda vontade, né? Falei, tá, tudo bem. Mas aí eu dei o valor, vou falar para os companheiros, menor do que eu daria.
E eu falei assim, pois é, meu amigo, é igual quando se pega uma sala de aula, né? Todo mundo quer pegar uma sala de aula perfeita, mas aí naquele meio tem os alunos que são desafios, que são problemas. Então todo trabalho tem um desafio. E aí eu dei uma palavrinha assim, né? E dei menos. Então observa só essa corrente mental que a gente exterioriza à nossa volta. Muitas vezes a gente exterioriza uma corrente mental de antipatia, uma corrente mental de má vontade, uma corrente mental de desequilíbrio num setor da nossa vida, embora no outro. Muitas vezes no setor doméstico, eu trabalho com gratidão, com alegria, eu faço da minha casa um ponto de serviço, tudo bem. Outras vezes, no setor profissional, tudo muito bem, né? Mas aí dentro de casa, quando eu chego dentro de casa é para me desafogar e eu acho uma coisa horrorosa. E afinal de contas todo mundo tem que entender, porque eu pego um trânsito difícil e tem isto, aquilo outro que me desagrada. Outras vezes é na própria casa espírita, em que eu começo a ser aquele trabalhador exigente, em que eu começo a questionar tudo, que eu falo assim, não, mas a doutrina espírita é a fé raciocinada assim. Mas a gente sabe que o serviço a Jesus, né, o trabalho, ele vem antes do questionamento. Se com o meu questionamento eu estou criando um campo de perturbação, de desordem, de desequilíbrio, já não está bom, meus amigos. É essa questão que eu tenho que ter na minha mente. Já não está bom. Porque o questionamento, ele é válido, Ele é válido sim, mas para quê? Para eu entender como fazer melhor. Não para entrar no campo da crítica destrutiva. Não é para isso que eu vou entrar no meu questionamento. Para criticar destrutivamente não é isso. Muitas vezes até para dividir um grupo, muitas vezes até para mandar, né, mensagem de desestímulo para o outro, e aí eu vou minando o trabalho. Não é essa a postura cristã, não é essa a postura do trabalhador. Então, porque aí eu crio esse campo, e aí eu começo a atrair pessoas que falam assim, mesmo, bem que eu estava pensando nisso, olha, ainda bem que você pensa assim também. Porque muitas vezes as pessoas nos têm como referência em alguns setores. E a pessoa fala, bem que eu estava pensando isso, você agora até me alertou. E a partir daí, olha a desistência. Olha muitas vezes o estímulo à vaidade. E aí, se eu não estiver vigilante e refletindo nos setores da minha vida, eu acabo, muitas vezes, embarcando num campo magnético, num campo mediúnico, num campo não propício ao meu aprendizado encarnacionista. Percebemos, meus amigos, como a coisa é delicada, é muito delicada. E é por isso que nós estamos aqui, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento, nesse espaço, que é para o estudo das obras de André Luiz. Nesse momento estamos estudando mecanismos da mediunidade. E dentro desse trabalho, estamos no capítulo 12, que fala sobre o reflexo condicionado. E a gente está vendo, quando ele diz a necessidade de reflexão em todos os setores da vida. E é muito interessante, meus amigos. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas a nossa imperfeição se caracteriza assim. Em alguns setores, a gente é impecável. E a gente percebe que é mesmo, muitas vezes até por uma avaliação que vem de fora. Coisas que a gente faz normalmente, corretamente, e de repente aquilo não é o protocolo de todo aquele grupo. E aquilo serve até de admiração. E você é interessante. Mas em outras situações, a gente não tem essa reflexão, essa vigilância. E aí a gente começa a mimalhar determinados vícios morais que vão interferir no nosso desempenho, no nosso dia a dia. É esse o cuidado que André Luiz vem chamando a atenção. Pensar sobre o nosso viver. E ele continua dizendo assim, quer dizer, ele fala, daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida.
é que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado conscientemente. Então vamos aproveitar e pensar um pouquinho mais, né, sobre esse parágrafo muito grande, com muito aprendizado. Ele fala: é que gerando força criativa incessante em nós. A gente tem consciência disso? Agora mesmo eu estou pensando. Estou pensando em numa pessoa, num episódio que vai acontecer, num episódio que já aconteceu, num episódio que pode estar acontecendo, num trecho do livro que eu li, num filme que eu assisti, numa música que eu ouvi, numa notícia que chegou. Quando eu começo a pensar, na verdade, eu adquiri esse conteúdo passa a ser meu, não é mais do outro, porque eu estou refletindo. E aí eu crio uma força criativa. Desculpa o pleonasmo, né? Eu elaboro uma força criativa. Ah, mas a notícia quem deu foi lá a jornalista. Pois é, mas eu assimilei, eu estou pensando. E eu estou reproduzindo na minha mente. Então, eu elaborei um conteúdo. Esse conteúdo vai fazer com que eu assimile, com que eu atraia, por um impulso espontâneo. O que é isso? Pela própria lei da natureza. As correntes mentais que se harmonizam com aquele tipo de onda. Olha só, gente. E aí é muito sério, né? Porque nós temos muitas notícias de crimes e, às vezes, quando vem a notícia do crime, pela dor que a vítima ou as pessoas têm dificuldade de elaborar, elas falam da vingança. Justiça, mas no fundo é vingança. E aí eu assimilo esse comportamento assim, mas é mesmo, né? Nesse caso, tem que acontecer uma coisa ruim com fulano, com essa pessoa. Quando eu penso nisso, eu vou assimilar primeiro correntes mentais semelhantes. E aí, a partir daí, eu vou impor às mentes simpáticas, aí que são as mentes simpáticas, aos espíritos encarnados e desencarnados, ou desencarnados, que estão harmonizados com o meu tipo de onda, esse fruto do meu pensamento. Eu mando para eles, e eles recebem. E aí, eles vão mandar para mim o que é característico. Olha que interessante, gente. Então, eu elaboro, eu envio, a onda mental sintoniza, a onda mental, ela não é solta, ela foi produzida por alguém. Então, o produtor daquela onda mental simpatiza-se e vem até a mim, né? E aí aí eu vou recolher o fruto, aquilo que eu plantei. Eu não plantei, aquela ideia. Então vem o fruto. E aí, gente, olha só, em ação que independe da distância espacial. Então não adianta eu falar assim, mas isso aconteceu lá na América, isso aconteceu lá na Tailândia, isso aconteceu lá longe, não tem nada a ver. Eu já ouvi até gente falar assim, fulano nem me conhece, vai interferir muito que eu estou pensando ou falando sobre ele. Às vezes algumas personalidades que aparecem na TV e a pessoa faz algum juízo de valor, né, fala alguma coisa, e aí alguém fala assim, mas deixa fulano pra lá, cuida da sua vida, deixa a história do outro pra lá, e a pessoa vai interferir muito no que eu estou falando.
Fulano nem me conhece, pois é, fulano não me conhece, mas eu elaborei uma onda mental que vai até aquele que se simpatiza com ela e vai vir o resultado. E vai vir o resultado, gente. E se a onda mental não foi positiva, o resultado não vai ser. Porque cada um colhe de acordo com aquilo que plantou. Então o resultado não vai ser positivo. E aí eu vou ficar mal. Porque o mal não faz bem a ninguém. Aí eu vou me sentir muito mal, né? Independente do espaço. Porque aí é uma questão vibratória. É vibracional. Então independe do espaço, da distância espacial. Sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado conscientemente. E aí a gente vai ver que existem pessoas, grupos que fazem determinados pactos de ideias. Eu vou falar agora através do próprio abençoado recurso da internet. A gente tem muito grupo, né? Tem grupo de oração, tem grupo de estudo, tem grupo da família, tem grupo de trabalho. Mas existem determinados grupos que têm como objetivo determinadas ideias maledicentes, determinadas ideias destrutivas, que veiculam determinadas mensagens destruidoras, destrutivas. E aí o que acontece? Esse grupo vai ter associado junto a ele quem? Pessoas que estão na mesma sintonia e vão se alimentar e vão formar um circuito. E, na verdade, mesmo sendo o que eles dizem, né, que é um grupo fechado, na verdade não é fechado, não. Pode ser fechado em termos da perspectiva material, mas em termos espirituais, ele está abertíssimo. Tem uma amplitude que a gente não calcula. É inimaginável a amplitude desses grupos, assim como os grupos bons também. Quantos grupos que a gente vê, quantos trabalhos que a gente vê de oração. E aí você vê que daqui a pouco está vindo pedido, né? Aí vem fulano que é lá da América, vem fulano que é de outro país, vem fulano que é de outro culto religioso, que acaba abraçando aquele serviço, né? Porque acha que é importante, porque acha que dá resultado. Então é algo assim que foge, muitas vezes, ao controle de quem criou. Então é esse cuidado, amigos, que a gente está sendo convocado no dia a dia. Essa vigilância, essa atenção, essa reflexão. Porque muitas vezes é assim, a dona Ivone do Amaral Pereira, ela falava assim, a gente tem que ter cautela. Porque muitas vezes um momento de invigilância pode colocar toda uma vida de trabalho a perder. E aí a gente olha, parece até que é uma fala injusta, fatalista. Mas não é que vai perder a obra feita, não. É que a obra feita, ela há de assegurar ao obreiro, ao trabalhador, uma tranquilidade, uma paz, um equilíbrio. Até o momento em que ele quiser. Porque aí no momento de vigilância, no momento de reflexão, ele acaba fazendo o quê? Quebrando toda aquela harmonia conquistada. E a gente sabe, não é, amigos? É muito claro. Para construir uma casa é um trabalho enorme. Desde os alicerces, as paredes, a laje, o telhado, todos os detalhes de elétrica, hidráulica, é muita coisa. Mas para destruir, basta chamá-la uma detonadora, não precisa nem pegar nenhuma máquina. É só colocar lá uma dinamitezinha, a dinamite pequenina. Aquela bomba vai explodir e daqui a pouco toda a casa vai ao chão. Então, assim no território da nossa alma, né? A gente tem que ver o que eu estou escolhendo. Quais são as associações? Eu estou mantendo a minha casa mental? Eu estou tendo cuidado, vigilância com o meu campo mental? Ou eu estou indo de qualquer maneira? Então tudo isto é um convite, meus amigos,
a nossa reflexão, a nossa tolerância, ao nosso entendimento, para que a gente bem aproveite todo esse trabalho generoso que a espiritualidade querida tem feito para cada um de nós. Nós ocidentais tivemos Moisés na primeira revelação, temos Jesus, tivemos a doutrina espírita. Que a gente possa aproveitar esse trabalho, porque é para nós ficarmos sempre muito bem. Muita paz, meus amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.